Pergunte ao doutor. Oferecimento Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred. Unidos somos Premium. Urque Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Fábio Cancelier. Clínica Integrada. E Doutor Eduardo Martins. Transplante capilar. Restaurando sua autoestima a cada fio. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Pergunte ao Doutor através das nossas plataformas digitais, o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, aproveita, vai lá e te inscreve. Toda semana tem uma entrevista inédita para você. Nós estamos em nome de Hospital São José, Miocore Cardiologia, Gastromédica Instituto Castelã, Unicred, Urque Diagnósticos, Laboratório Búrigo, Fábio Cancelier Clínica Integrada e Dr. Eduardo Martins Transplante Capilar. Famoso pelo incômodo e muitas vezes pela persistência, o zumbido no ouvido é um sintoma muito presente no dia a dia de cerca de 20 milhões de pessoas no Brasil e 278 milhões no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Entretanto, esse assunto ainda gera muitas dúvidas e falta de conhecimento, atrapalhando o diagnóstico e o tratamento correto. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje, eu tenho o prazer de conversar com a Letícia Salvaro, ela que é pós-graduada em fisioterapia vestibular com especialização em zumbido. O assunto de hoje no programa Pergunte ao Doutor. Letícia, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje e a gente vai conversar um pouco sobre esse sintoma que atrapalha um pouco da qualidade de vida dos pacientes e incomoda bastante gente. Letícia, então para começo de conversa, o que é o zumbido? O zumbido, ele é um som percebido no ouvido ou na cabeça, sem que haja um som externo acontecendo. Então, ele pode ser percebido nos dois ouvidos ou em um só. Existem vários sons de zumbido e cada paciente ouve de um jeito. Ele não é uma doença, ele é um sintoma. Ele é o terceiro sintoma mais comum no mundo. Ele só perde para a dor, em primeiro lugar, e para tonturas persistentes, em segundo lugar. Letícia, quais são as possíveis causas do zumbido? Existem diversas causas que podem provocar o zumbido. A principal delas é a perda de audição. Então, geralmente o paciente apresenta uma perda de audição diagnosticada na audiometria, que é o exame que comprova isso, e aí o zumbido é um sintoma da perda de audição. Porém, existem também outros zumbidos que vêm por outras causas. Por exemplo, problemas hormonais, problemas neurológicos, disfunções músculo-esqueléticas, disfunções na articulação temporomandibular, erros medicamentosos, deficiências de vitaminas, excesso ou falta de exercício físico, além de estresse e ansiedade. Agora, Letícia, me diga uma coisa, quando existe então essa perda auditiva, existe um grau para que se instale o zumbido? Não necessariamente. Existem perdas leves que o paciente já tem zumbido, perdas moderadas e graves, mas também tem pacientes com perda de audição que não tem zumbido. Por isso que o zumbido é tão complexo ainda na área da saúde. E também existem graus para colocar o aparelho auditivo ou não. Não é para todo mundo. Letícia, o estresse e a ansiedade pioram o zumbido? Na maioria das vezes, sim. Pode ser causa ou consequência do zumbido. Então, o estresse e a ansiedade podem provocar o zumbido, assim como o zumbido pode provocar estresse e ansiedade. Então, existe essa relação, ela é forte e quando acontecem essas situações de estresse e ansiedade, elas devem ser tratadas também. Uma outra questão, Letícia, aquelas pessoas que se expõem muito, até no trabalho laboral, algum tipo de barulho, isso acaba provocando um zumbido? Acaba. Quem é mais exposto ao barulho tem mais tendência a ter a perda de audição e a ter o zumbido.
Por isso é muito importante que, se trabalhar em um ambiente com ruído, é necessário usar os tampões de ouvido, usar a proteção adequada, né, o equipamento de segurança para isso, para não provocar, né, e para prevenir o zumbido. Então, quem é mais exposto tem mais tendência de aparecer o zumbido. Letícia, uma outra questão. Todo mundo pode ter zumbido? Crianças, por exemplo? Sim, todo mundo pode ter zumbido. Cada vez mais está acontecendo casos em crianças e adolescentes. E os estudos dizem que elas estão mais expostas a cidades barulhentas e a equipamentos eletrônicos que fazem muito barulho. Então está aparecendo sim, além de que casos de estresse e ansiedade também está sendo descrito nas crianças, e erros alimentares. As crianças estão exagerando nos açúcares e fazendo muito jejum, porque as atividades diárias delas estão cada vez mais corridas, mais complexas. Por isso, aumenta as chances de ter zumbido. Letícia, quais são os sons do zumbido? Tem sons diferenciados? Tem sons. Cada paciente ouve de um jeito e o som pode ser similar ao barulho de chuva, a uma panela de pressão, a um apito, a um chiado, a uma cachoeira, a um motor de ar-condicionado, por exemplo. Cada paciente ouve de um jeito. Também pode ser sentido o barulho do coração batendo na orelha. E isso é uma bandeira vermelha. Tem que passar por uma avaliação vascular para ver o que está acontecendo. Pode ter a ver com essa relação também. Então, cada paciente te fala um som. E pode ser objetivo, quando o examinador ouve o som também, só que é raro, ou subjetivo, quando é só o paciente que escuta esse som. Agora eu imagino para uma pessoa ouvindo um som, né, qualquer tipo de som, né, Letícia, durante 24 horas por dia, né? Sim, tem pessoas que escutam o dia inteiro e à noite também. É um zumbido constante. Porém, tem outros pacientes que escutam zumbido intermitente. Então, aparece de manhã, depois desaparece à tarde e volta a aparecer à noite. Então, ele fica flutuando, ele some de vez em quando. Para essas pessoas, o incômodo é um pouquinho menor do que para aquelas que escutam 24 horas por dia. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a Letícia Salvaro, ela que é pós-graduada em fisioterapia vestibular com especialização em zumbido, que é o nosso assunto de hoje. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br e o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Rápido intervalo comercial e a gente volta a falar mais sobre esse assunto. O que você vê quando olha para o Hospital São José? Qualidade, tradição e décadas de cuidado com a saúde. Além da experiência, o hospital se diferencia pelo moderno centro cirúrgico. Um espaço amplo, seguro e com equipamentos de alta tecnologia para realizar das mais simples até as mais complexas cirurgias. Aliado aos melhores profissionais e com sala confortável para a recuperação completa do paciente. Hospital São José, completo e inovador para acolher você. Esse esporte é fantástico para a saúde. O ciclismo melhora o fôlego, reduz colesterol, controla melhor diabetes e hipertensão, não causa impacto articular, melhora o retorno venoso pelo trabalho das panturrilhas, funcionando como um coração auxiliar. É uma forma saudável para emagrecer. Que bom, né? E acima de tudo, proporciona um bem-estar incrível. Agora um conselho, mantenha sua bike com boa sinalização e manutenção para evitar acidentes. E use sempre o capacete. Ô vó, quando que a gente pedala, o que acontece? A nossa saúde e a do planeta andam juntas. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a Letícia Salvaro, ela que é pós-graduada em fisioterapia vestibular e especialista em zumbido.
Letícia, quais são os tratamentos que existem hoje para o zumbido? Hoje já existem muitos tratamentos na ciência. Antigamente faltavam estudos e as pessoas ficavam sem saber qual tratamento seria melhor para aquela pessoa. Hoje não existe um tratamento perfeito para a pessoa ou o melhor tratamento, por exemplo, porque cada zumbido tem uma causa, então a gente começa por aí, a gente tem que saber qual é a causa para escolher o melhor tipo de tratamento. Pode ser que só colocando o aparelho auditivo já resolva o zumbido daquela pessoa e pode ser que não. Pode ser que o paciente precise de uma avaliação odontológica para verificar se tem algum problema dentário, dando intercorrência no zumbido também. Pode ser que o paciente precise alterar alguma medicação que ele esteja usando, porque existem medicamentos que provocam zumbido e se for essa a causa também tem que tratar com os medicamentos. Tratamentos organizando a alimentação com a nutricionista, conferindo se os alimentos estão adequados para aquela rotina da pessoa. Se o paciente está fazendo muito jejum, também pode ser uma causa de zumbido. Então, o jejum pode dar zumbido e a recomendação é que não fique mais que 5 horas sem se alimentar. E tratamento fisioterapêutico, que está crescendo cada vez mais nos últimos anos, porque o zumbido ele tem uma influência muscular. Então, os músculos de cabeça e pescoço, eles andam do lado, digamos assim, da via auditiva, fazendo com que o zumbido aumente ou diminua. Então, o tratamento fisioterapêutico, ele está crescendo por essa influência e ele promove a diminuição do zumbido, a diminuição do incômodo do zumbido e a diminuição da frequência. Então, ao invés de o paciente ouvir o dia inteiro, ele ouve menos vezes ao dia. Esses são os benefícios do tratamento da fisioterapia. E aí entra também, né, Letícia, a equipe multidisciplinar, né? Sim, é como se o médico otorrinolaringologista fosse o regente dessa orquestra. Todo paciente com zumbido tem que passar pelo médico otorrinolaringologista. Se o paciente vem primeiro para mim, que sou fisioterapeuta, o fisioterapeuta tem a liberdade de encaminhar para o médico, então eu tenho um otorrino de confiança que eu encaminho para ele, ele faz toda a avaliação dele. Juntamente com o otorrino, é necessário que uma fonoaudióloga esteja presente nessa equipe para fazer os exames, avaliar os exames e a parte audiológica, além de dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas e psicólogos em alguns casos e, de repente, outras especialidades médicas, talvez um neurologista, talvez um médico vascular, todos pensando que o paciente é o centro e os profissionais estão ao redor dele para tratar ele, para fazer com que ele tenha uma melhor qualidade de vida. E até tu falaste ali, né, problema dentário, quer dizer que uma pessoa que tenha, por exemplo, uma disfunção de ATM pode ter o zumbido. Isso, tanto uma disfunção muscular desses músculos ou articular dessa articulação e até mesmo os próprios dentes, quando eles não estão alinhados ou com uma oclusão diferente da recomendada, o paciente pode provocar um zumbido. Então, às vezes, o zumbido ele vem de um problema dentário que o paciente ainda não avaliou e que, usando, por exemplo, uma plaquinha de bruxismo, que é aquela plaquinha mio-relaxante, ou alinhando os dentes, conforme o dentista irá falar, esse zumbido diminui e, por vezes, até desapareça. Letícia, tem remédios para zumbido? Para zumbido, ainda não existe nenhum remédio na ciência. Então, tudo que é vendido na internet ou falado que é para zumbido não é comprovado. O que existe são remédios para tratar a ansiedade, o estresse, melhorar o sono, melhorar alguma questão da alimentação e outras doenças que podem provocar o zumbido. Por exemplo, uma doença neurológica ou uma doença de Meniere, alguma coisa que provoque o zumbido, mas especificamente para o zumbido não existe ainda. Bom, Letícia, agora a gente entra na tua área mesmo. Como a fisioterapia pode ajudar uma pessoa que tenha o zumbido? A fisioterapia pode ajudar o paciente com zumbido a diminuir o incômodo do zumbido, o volume do zumbido, a intensidade do zumbido, a frequência semanal e as repercussões negativas que o paciente tem sobre aquele zumbido. Tudo isso a gente avalia o paciente para proporcionar os melhores exercícios, as melhores técnicas a serem aplicadas para aquele paciente e as melhores orientações também. Eu costumo dizer que 50% é comigo, porque eu ensino o paciente a fazer as atividades em casa, e 50% é responsabilidade do paciente. O paciente com zumbido, ele recebe várias orientações, ele tem que mudar várias questões de hábitos de vida dele. Por exemplo, melhorar o sono,
melhorar a alimentação, o exercício físico, porque tudo isso influencia na melhora e na piora do zumbido. Além disso, ele precisa manter os exercícios que eu peço de 2 a 3 vezes por dia, todos os dias. E principalmente ele tem que desfocar do zumbido, que é difícil para o paciente que tem zumbido, que está ali apitando, chiando 24 horas por dia. Então eu preciso educá-lo para ele seguir as orientações e ser um tratamento efetivo. Geralmente, tratamento de zumbido demora como se fosse um tratamento de dor. Leva 2 meses, 3 meses, alguns pacientes levam mais meses para melhorar e muitos desanimam no meio da caminhada. E não podemos desanimar, a gente precisa ter persistência e dedicação, porque os estudos e a prática clínica mostram, que a partir de 6 semanas de tratamento, o paciente pode ter uma melhora significativa com a fisioterapia para zumbido. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a Letícia Salvaro, ela que é pós-graduada em fisioterapia vestibular, especializada em zumbido, o assunto de hoje no programa Pergunte ao Doutor. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Rápido intervalo comercial e a gente já volta. Esse esporte é fantástico para a saúde. O ciclismo melhora o fôlego, reduz colesterol, controla melhor diabetes e hipertensão, não causa impacto articular, melhora o retorno venoso pelo trabalho das panturrilhas, funcionando como um coração auxiliar. É uma forma saudável para emagrecer. Que bom, né? E acima de tudo, proporciona um bem-estar incrível. Agora um conselho, mantenha sua bike com boa sinalização e manutenção para evitar acidentes. E use sempre o capacete. Vó, quando que a gente pedala, o que acontece? A nossa saúde e a do planeta andam juntas. Muito bem, de volta com o Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a Letícia Salvaro, pós-graduada em fisioterapia vestibular com especialização em zumbido. Letícia, como é feito o diagnóstico e tratamento de zumbido somatosensorial? O diagnóstico do zumbido somato, ele é feito pelo fisioterapeuta especializado e é preciso ter relação com dor, relação nos testes somáticos. Então, existem testes que eu faço colocando a mão na cabeça do paciente, pedindo para ele fazer força, na mandíbula, nos olhos, toco na orelha, faço a palpação, verifico se tem tensões musculares, se tem aqueles pontos gatilhos, que são aquelas bolinhas que a gente aperta e o paciente sente uma dor, às vezes a dor irradia para cima ou para baixo. Então é necessário que tenha essa modulação, assim como disfunção temporomandibular. Então, quando o paciente aperta os dentes durante o dia, ou range os dentes à noite, ou faz as contrações musculares sem tocar os dentes, também é uma disfunção, Isso também é parte do diagnóstico de zumbido somatosensorial. Tem que ter essa relação com a via muscular. Rigidez para fazer os movimentos, quando o paciente não consegue olhar para cima ou para baixo. Então, o diagnóstico é feito pela história clínica, mais esses achados que é feito na consulta. A partir desse diagnóstico, se tiver relação, a gente já consegue, na maioria das vezes, observar no primeiro atendimento, e em poucos casos a gente não consegue, a gente precisa avaliar nas próximas semanas se tem alguma influência muscular. E aí o tratamento é feito em cima disso. Dos músculos que aumentam o zumbido, a gente evita alguns movimentos e exercícios. Dos músculos que diminuem o zumbido, a gente estimula fazendo exercícios. Trabalho também com muita técnica de relaxamento muscular, porque é preciso que os músculos estejam relaxados para o zumbido diminuir. Além de orientações para casa, aconselho o paciente a utilizar música, porque é uma fonte de som que vai distrair a atenção. E colocando mais fontes de som na orelha, o zumbido ele vai ficando de lado e vai ficando cada vez mais baixo, incomodando menos. Existem 2 partes do tratamento. A parte de mascarar o zumbido, que é uma primeira parte, e de habituar-se com o zumbido, que é uma segunda parte. Sempre pensando em aliviar o incômodo. Eu não costumo falar em cura nesse primeiro momento, até porque a cura são para poucos pacientes.
Geralmente são para aqueles pacientes que não têm perda de audição associada, então uma parcela pequena, de 1 a 5% dos pacientes. Então, buscando o alívio, o paciente já se sente muito melhor. E na maioria das vezes é isso que eles pedem na consulta. Eu sempre pergunto, o que você espera do nosso tratamento? E aí a gente precisa ver o que é real e o que não é. Eu deixo claro, ele deixa claro para mim e a gente começa esse tratamento. Tempo de tratamento mais longo, 2 a 3 meses, encontros semanais de início, depois quinzenais, tudo pensando no alívio do sintoma. Agora, Letícia, uma vez diagnosticado a causa desse zumbido, quanto tempo dura uma sessão? São 50 minutos, em média. Avaliação, primeira parte da consulta, depois atendimento e aí a gente finaliza com orientações para casa. Geralmente é esse esquema de atendimento, de 50 minutos, uma vez por semana e logo a gente aumenta os espaços para cada 15 dias. Letícia, me diga uma coisa, quais são os hábitos errados, né, que os pacientes costumam fazer em casa para aliviar o sintoma? Alguns pacientes já me contaram que eles pingaram água oxigenada dentro da orelha, assim como também urina. Isso não é recomendado. Nós não podemos colocar nada dentro dos nossos ouvidos, a não ser no consultório médico. Então, não podemos colocar nada, inclusive as hastes flexíveis, que são os cotonetes. É comum a gente limpar os nossos ouvidos com cotonete, só que na verdade nós estamos empurrando a cera ao invés de limpando ela. E, se acumulada, ela cria uma rolha de cera e tampa o canal. E pode provocar um zumbido pela rolha de cera, o que não é interessante. Para quem tem coceira ou pensa que tem excesso de cera, sempre ir no consultório médico é a melhor solução. Não é legal tentar receitas que a gente vê na internet, em grupos, né, de WhatsApp, Facebook, porque não é o recomendado. Para zumbido, que já é um tratamento, um diagnóstico mais difícil, mais complexo, a gente só tem que fazer o que é recomendado na ciência. E essas coisas, elas não são recomendadas. Já me falaram também, por exemplo, em colocar a tampa de caneta Bic dentro da orelha, a unha comprida, a chave de casa. Então, nada disso vai aliviar. Por vezes vai até piorar, vai causar inflamações, infecções, perfuração no tímpano em alguns casos, e aí os problemas vão crescendo. Então, não faça nada que você veja, né, que as pessoas veem em outros meios de comunicação, porque não é recomendado. Letícia, o zumbido ele pode levar a ter uma perda de audição? Não, o zumbido não provoca a perda de audição. Os pacientes costumam pensar que um zumbido mais alto vai dar mais perda, por exemplo, mas não existe essa relação. O que existe é que a perda de audição pode provocar o zumbido, mas tem pacientes que têm perda de audição e que não têm zumbido também. Então a relação ela é inversa. A perda de audição pode dar o zumbido, mas não dá em todos os pacientes. Os pacientes têm medo, né? Porque o zumbido vai ficando cada vez mais alto, vai ficando atordoado mesmo. Eles chegam contando que eles estão atordoados, que eles não conseguem ouvir a pessoa falando, que a voz da pessoa muda, que existe eco, pressão no ouvido. Tudo isso é mais sinais de uma audição prejudicada do que o zumbido comprometendo a audição. Letícia, e geralmente o zumbido ele acontece nos dois ouvidos? Geralmente é em um só. Sempre tem um lado pior. Poucos pacientes sentem nos dois, ou é percebido na cabeça, assim, no meio da cabeça também. E muitos pacientes, quando movimentam a cabeça, o zumbido fica maior. Então, movimentou para um tal lado, o zumbido aumentou. Olhou para cima, o zumbido aumentou. Deitou de um jeito na cama, o zumbido ficou mais alto. Para esses pacientes, a recomendação é que mude a posição. Se mudar a posição e melhorou, é um sinal positivo que pode ser muscular, o zumbido. Bem, Letícia, então, para finalizar a nossa entrevista, o que fazer para evitar o zumbido e cuidar da saúde dos ouvidos, Letícia? Então, a gente precisa cuidar da saúde dos ouvidos, assim como a gente cuida de qualquer outra parte do nosso corpo. Às vezes o ouvido fica de lado, então a gente vai deixando, e lá quando a gente está na vida adulta, na vida idosa, na fase idosa, a gente percebe, porque não cuidei antes. Então, para quem é exposto ao barulho no ambiente de trabalho, tem que usar os tampões de ouvido recomendados pela empresa. Para quem usa fone de ouvido, tem que usar dos dois lados. Não podemos usar só de um lado. Para quem usa fone de ouvido também, o volume não pode passar da metade para cima, tem que ser da metade para baixo. E apenas 2 horas de uso contínuo do fone.
Além de não colocar nada dentro da orelha para não criar infecções, inflamações e perfuração no tímpano. Temos também que não fazer jejum mais que 5 horas e não exagerar nos alimentos energéticos, que são café, chimarrão, álcool e outros alimentos que estimulam o nosso corpo, porque vai estimular a nossa orelha também. Evitar ficar pesquisando sobre zumbido, principalmente quem tem zumbido, porque tem muitos grupos desmotivadores que vai fazer a pessoa ficar cada vez mais estressada e ansiosa, e as nossas emoções influenciam no zumbido. Em momentos de estresse e ansiedade, que a pessoa sabe que vai piorar o zumbido, busca fazer coisas que gosta, fazer uma caminhada, ler um livro, ver um filme, para ficar mais relaxado e não deixar aquele som aumentar. Assim como também ter uma alimentação saudável, exercício físico regular, um sono bem dormido, tudo isso influencia na saúde do paciente e na saúde dos ouvidos. É preciso cuidar de todos os pilares da vida do paciente para ele ter uma resposta adequada a esse tratamento, a essa diminuição do zumbido e evitar com que o zumbido apareça também. Fica aí a dica. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com a Letícia Salvaro, ela que é pós-graduada em fisioterapia vestibular com especialização em zumbido. Letícia, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço e até mais. Parabéns e sucesso. Amém. Obrigada. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br. Agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, aproveita, vai lá e te inscreve. Toda semana tem uma entrevista inédita para você. E lembrando sempre que estamos em nome de Hospital São José, Miocore e Cardiologia, Gastromédica, Instituto Castelã, Unicred, Urc Diagnósticos, Laboratório Búrigo, Fábio Cancelier, Clínica Integrada e Dr. Eduardo Martins, Transplante Capilar. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred. Unidos somos Premium. Urc Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Fábio Cancelier. Clínica Integrada. E Dr. Eduardo Martins. Transplante Capilar. Restaurando sua autoestima a cada fio.